Pronto, então, boa tarde a todos, não é? Então, excelente tarde, uma tarde de sexta-feira, que horas é chuva e horas é sol, não é? A gente não sabe bem como é que se vista para esses dias aqui em Portugal, em Lisboa, em Portugal todo, acho que está assim também. Então, eu quero começar, começar fazendo aqui um merecido agradecimento a toda a direção da PEC, né, sobretudo ao Fernando Magalhães e ao Jorge que nas últimas semanas teve uma paciência e uma solidariedade assim incrível, infinita mesmo, de troca de e-mails para lá e para cá, não foi, Jorge? Uhum. Para a gente preparar a melhor tarde possível pensando nessas pessoas. Então, fica aqui a minha gratidão para o Jorge, para todas as pessoas também da APEC. Tá? E para quem está aqui, fica aqui o meu acolhimento. Sintam-se abraçadas, acolhidas. Nesse modelo online é muito bom porque nós estamos, né, nas nossas casas, nos nossos lugares, mas a gente não consegue assim dar um abracinho, faz falta também, mas sintam-se abraçados, tá? Eu vou falar no masculino, porque tem rapazes aqui, claro. Então, é isso. Meu nome é Raquel Chaves, trabalho com gestão de pessoas, na verdade, eu sou filha de educadores e comecei a minha trajetória há 30 anos, porque os meus pais fundaram uma escola, só para vocês entenderem, eu acho que faz sentido só contextualizar, tá? Um pouquinho do percurso, é muito rapidamente. Já tá. Os Obrigada, até meus, já. os meus pais fundaram uma escola há 42 anos e foi nessa escola de que eu não nasci no hospital, eu nasci mesmo, foi na escola. Foi lá nessa escola que eu comecei o meu percurso profissional como auxiliar de Percurso Cartão. coordenação, depois coordenadora pedagógica, para quem é coordenadora pedagógica que está aí, eu fui coordenadora durante 13 anos do primeiro ciclo, até que decidi mudar para a área de gestão e me especializei na gestão das pessoas, tá? A gestão das pessoas, e é esse trabalho que faço desde então. Faço com muito amor, muito orgulho, pego nisso com muita propriedade. Então, já estou aqui em Portugal há 10 anos, né? Venho com o marido e os filhos, e estou também desenvolvendo esse trabalho esse tempo todo, né? Em escola, fui muito bem acolhida em Portugal para realizar também esse trabalho, que é importantíssimo, né? E que vai fazer toda a diferença nas nossas escolas. Então, só para contextualizar um pouquinho desse percurso, tá? De história, por que que estou aqui, como é que chegou até aqui, tá certo? Então, só para terem ideia de como é que esse percurso começou. Mas, claro, nós não viemos aqui para falar do meu percurso profissional, não é, Jorge? Viemos aqui para falar mesmo da gestão das pessoas e preparamos um material para facilitar essa transmissão desse conteúdo, para ficar aqui um pouco mais, né, apelativo, para não ficarem só olhar para mim. Eu vou partilhar aqui o material que preparei, obviamente, com muito empenho, especialmente para esse grupo, tá? Vou só aqui partilhar o ecrã todo. Conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir bem? Boa. Sim, sim. Então, nesse momento eu paro de ver muitas pessoas, só vejo aqui três ou quatro no cantinho aqui do meu computador, tá, Jorge? Se pedirem alguma coisa, sinalizarem ou perguntarem, por favor, me avisem que eu posso não perceber, Tá tá? bem, tá bem, tá bem. Então, recordamos que esse é o nosso programa, um programa ousadíssimo, face ao curto tempo que nós temos, mas aqui fiz questão de falar, tocar em vários pontos. Nós não vamos aprofundar, é impossível aprofundar em 45 minutos todos esses pontos, mas vamos ali tocar muito brevemente para que a gente tenha uma visão bem panorâmica. Mas o que eu quero mesmo é que saiam hoje daqui com um plano de ação, uma inquietação na cabeça, porque a inquietação é que nos move, né? É ela que faz realmente a gente se movimentar e dar passos e novas ações. Então, esse é o nosso programa e vamos começar mesmo pelo cenário. E o cenário nós preparamos de acordo com as respostas que foram recebidas no Forms de inscrição para o evento. Tá? Então, lá no Forms tinha uma perguntinha que era assim: quais são as principais dificuldades na gestão das pessoas na sua escola? E é o cenário que temos. Então somente a partir das vossas respostas foi que nós construímos esse cenário, tá? Para a gente falar disso a partir das próprias experiências. Para não ficar muito cansativo, olha lá, nós tivemos 80 inscrições, eram muitas respostas, então nós agrupamos
as respostas em seis grandes temas. Percebemos que, afinal de contas, todas as respostas podiam ser divididas em seis grandes temas e colocamos aqui algumas frases, né, que foram escritas, estão realmente transcritas na íntegra, para que vocês consigam perceber que às vezes a minha dor é a dor do outro, a dor do outro diretor, né, do outro colega coordenador, e aqui as coisas se ficam muito parecidas nesse sentido. Então, o top um das nossas dificuldades, Jorge, nas escolas, hoje é a desmotivação. Foi mesmo o campeão das respostas no nosso Forms. Por isso que a gente traz aqui como o primeiro lugar nesse caso, tá? A gente não precisa aqui ler as frases, a gente traz só mesmo para ilustrar. Top um é a desmotivação nas nossas escolas. Realmente temos uma grande dificuldade de manter as pessoas, né, de vestir a camisola, o compromisso, a envolvência, enfim. O segundo lugar, nós temos uma Pronto, não grande. era por causa de pedir para este de uma voz, podia vir um bocadinho para aqui, para a portaria, porque é para Peço desculpa, alguém que está com o microfone dizer que é um ligado, não bocadinho é? livre, mas já veio a Júlia. Tá, obrigada. Tá, O obrigada. Jorge consegue silenciar? Jorge, Sì, 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 così. pronto. Só para pedir para colocar no silencioso, porque para não interromper aqui as outras colegas. Enfim, o segundo lugar da nossa dificuldade, ou das nossas dificuldades, está no recrutamento. Né? Claro, nós temos uma grande dificuldade hoje em dia, e atenção, que eu faço esse trabalho também, além de dar formação para diretores e coordenadores, eu mesma faço esse trabalho e eu sei muito bem que isso é a realidade, uma grande dificuldade de recrutar pessoas tanto docentes como não docentes, tá? Por vários fatores, e aqui o segundo ponto muito citado foi a dificuldade no recrutamento. O terceiro ponto mais falado, mais citado, foi a resistência à mudança. Né? Claro que nós já estamos com um pouquinho mais de idade, a nossa faixa etária já é muito resistente a algumas mudanças, e a gente se coloca também no lugar das pessoas. E não é fácil mudar o ser humano adulto, tem as suas resistências e não é fácil mudar. Então, foi relatado aqui uma grande acomodação, e eu trago essa frase no final, na íntegra, né? Esse sentimento de incompetência face às mudanças, tanto das metodologias como da comunicação e de todo o mundo digital. Então, esse também é um ponto que foi muito falado nesse nosso cenário. O próximo são os problemas na formação ou da formação. Olha só, nós transformamos a formação em algo que é muito bom num problema, na medida em que nós temos falta de formação, a dificuldade em manter a formação religiosa, já que estamos aqui a falar para escolas católicas, né? Nós temos dificuldade de realmente garantir que as pessoas procurem formação contínua, enfim, várias pessoas falaram de questões ligadas à formação. Depois, nós falamos também das falhas na comunicação e há uma grande dificuldade em gerir o tempo. Muito relatado que a comunicação dificulta, geralmente é ineficaz, é pouco clara, é difícil chegar a todas as pessoas. Em relação à gestão do tempo, também é muito difícil gerir os horários, né? A distribuição das tarefas, enfim. Há aqui também uma grande dificuldade no âmbito da comunicação e da gestão do tempo nas nossas escolas. Por fim, mas não menos importante, o sexto ponto é o clima de trabalho, né? Tenso, recursos humanos, segundo essa pessoa aqui, sobrecarregados, estresse, sentimento de incompetência, queixas, comparações, enfim, outras falaram até fofocas. Então, há também uma dificuldade muito grande no clima de trabalho, gerando muitas vezes falta de compromisso e até absentismo. Então, por fim, falamos conseguimos identificar esse ponto. Então, volto a dizer, o nosso cenário foi construído a partir das nossas respostas, né, e agrupados em seis grandes temas, para que a gente consiga entender que a maioria das escolas está passando também pelo que eu passo na minha escola, por essa dificuldade. Mas eu preciso, nesse momento, e trago aqui como uma analogia, enfim, uma comparação, de dizer que essas nossas dificuldades, elas são a ponta do iceberg, né? Elas são a parte mais visível,
Elas é o que mais incomoda nesse sentido. E é mais ou menos quando nós vamos para um médico, por exemplo, e se eu fosse um médico e estivesse falando das vossas queixas, dos vossos sintomas, esses sintomas foram os referidos lá, é a parte mais visível, é aquilo que a gente leva de dor para o médico, né, de incômodo. Só que o que o médico vai fazer, e agora eu vou tomar a liberdade também de fazer, é procurar entender o que está por trás dessas nossas dificuldades. O médico não vai curar o nosso sintoma, dependendo da situação, para nos tirar ali da dor, ele cura o nosso sintoma. Mas a intenção, o objetivo maior do médico é curar a causa do nosso sintoma, tá certo? Então, é isso que nós precisamos agora, e vou tomar aqui a liberdade de mexer um pouquinho na ferida, sabe, Jorge? Porque às vezes a gente precisa mexer aqui um pouquinho para limpar aqui a ferida, mas dá de, né, ir ao encontro realmente aqui dessas causas, olhar para elas, sem ficar só olhando ali no nosso sintoma ou na nossa dificuldade. Então, aqui as causas é, é aquilo realmente que a gente precisa olhar, aquilo que realmente a gente precisa, nesse sentido, combater, cuidar, eliminar, são as causas. O sintoma, como eu já disse, é o sintoma, é aquilo que vem como sinal dessas causas. E fizemos também aqui o trabalho de tentar listar, identificar, aqui são possíveis, prováveis causas. Não estou dizendo que todas as escolas têm essas dificuldades, obviamente que não. É só para que cada um faça uma reflexão de quais são os pontos frágeis, os pontos mais falhos da escola que podem estar ocasionando as dificuldades, né? Aquela forma em que as nossas pessoas estão se manifestando, tá? Então façam aí as vossas reflexões. Não estou aqui para acusar, antes pelo contrário, eu me incluo nessa dor, eu me incluo nessa manifestação também, porque sei que é muito difícil o nosso trabalho nas escolas. Então, pode há aqui outros fatores para levar a uma desmotivação das pessoas e das equipas. Listamos aqui só alguns, claro que não dá para esgotar, mas pode haver aqui esses fatores. Uma falta de reconhecimento, uma sobrecarga de trabalho leva à desmotivação, a desconexão com a missão da escola, né? E essa falha pode ter sido lá no recrutamento. A gente contrata, às vezes, pessoas que não estão alinhadas com a nossa nossos valores, a nossa cultura, sabe? Então gera essa desconexão e depois a desmotivação. Uma gestão mais centralizada ou falta de autonomia pode ser altamente desmotivador para algumas pessoas, e podemos ter aí algumas lideranças que precisam realmente de alguma ajuda e de algum apoio para se tornarem mais inspiradoras. Alguns exemplos, e nós vamos trabalhar aqui todos as outras dificuldades, né? No caso do recrutamento, o que pode estar levando a nossa dificuldade no recrutamento? Claramente, a concorrência com o ensino público tem nos dificultado a vida muito, por alguma ainda falta de atratividade no setor privado. Eu sei que há um esforço gigante de tornar, né, o setor privado, as escolas particulares, mais atrativas. Eu sei disso e vejo, acompanho de perto escolas fazendo o seu máximo para tornar os postos de trabalho, né, os contratos de trabalho mais atrativos. Mas ainda assim, a gente acho que não conseguimos chegar ao que o ensino público oferece, o que nos dificulta o recrutamento. Uma desvalorização da função docente, e podemos ter nas nossas escolas processos seletivos ineficazes, né? Ou pouco humanizados. Há aqui uma grande margem de melhoria para esses processos seletivos. Penso eu que pode estar na causa disso. A resistência à mudança, o que pode. Eu estou falando muito rápido, Jorge. Tá tudo bem? Tá? Boa. Está tudo bem. Tá, obrigada. Fico aqui sem vê-los, é difícil, né? Gerir aqui não tem o retorno dos olhares, mas tudo bem. Então, a resistência à mudança pode ser causada pela falta de preparação para essa mudança. Ora bem, quem de nós aceita mudar, né, sem que não nos seja preparado antes? Sem que eu tenha uma formação, sem que seja esclarecido para que essa mudança? Nós adultos, nós mudamos quando nós entendemos
Para que mudar? Por qual motivo eu preciso mudar? E muitas vezes, quando eu só mudo, quando eu me vejo ameaçado por alguma coisa, por exemplo, na saúde da gente é assim, né? A gente só entende que tem que fazer atividade física num dia que leva um susto, enfim, e podemos aqui dar outros exemplos. Então, pode ser que a resistência das nossas pessoas, da nossa equipa, à mudança tenha alguma dessas causas. Ausência de clareza, de transparência no processo, ou mudanças muito rápidas, sem o planeamento devido e sem o planeamento necessário. Tá? Então, para que cada um faça a sua reflexão. Em relação à formação, o que pode estar causando aqui a nossa dificuldade na formação? Ora, nós temos horários muito sobrecarregados, não é fácil para as pessoas, né, disponibilizarem tempo para as formações. Algumas escolas ainda têm dificuldade de investir concretamente na formação das pessoas, né? Elas também não sabem por que tem que ter essa formação contínua, talvez não tenha uma ligação a longo prazo e esse incentivo e reconhecimento para a formação contínua. Pode ser também formações pouco adaptadas ao dia a dia escolar, pode ser, tá? Não, aqui é tudo no sentido de cogitar, para que vocês consigam identificar essas falhas e essas dificuldades. Na comunicação, nós temos aqui também alguns indícios que podem levar a essa falha na comunicação, né? Desde as reuniões pouco produtivas, né? A cultura de parar e ouvir o outro verdadeiramente, escutar as pessoas, né? Enfim, ou expectativas mal comunicadas, ou que não ficaram claro para as pessoas o que a escola espera delas, né? Então, pode haver também falha na comunicação. Geralmente, nós, diretores, coordenadores, quem está na equipe de liderança, nós temos mais acesso à comunicação, como é óbvio. Então, para a gente fica muito claro por que as coisas são feitas. Para as outras pessoas que não participam de determinadas reuniões ou na construção de alguns raciocínios, fica mais difícil entender o motivo de determinadas coisas, né? Então, nós precisamos realmente comunicar com muita clareza. E aqui algum excesso de burocracia e tarefas demais que pode nos dificultar a gestão do tempo. Em relação ao clima de trabalho, ao ambiente de trabalho, pode ser que uma cultura de exigência, né, sem cuidado, gere um clima mais tenso. A falta de um plano de motivação, engraçado é que foi o tema mais referido nas respostas, foi o problema da desmotivação. Mas aí fica a pergunta: o que é que nós já fazemos para motivar as pessoas? Será que nós temos um plano de motivação concreto, real, claro? O que mais acontece são planos de formação. Plano de motivação é mais raro serem, né, implementados, mas são completamente possíveis e há aqui uma série de elementos que podem ser utilizados para motivar as pessoas, que não somente o vencimento, tá? Não somente o vencimento. Mas pronto, falta aqui um plano de motivação. Novamente a questão da liderança. Pode estar aqui com alguma desatenção à questão da saúde das pessoas, né? Também é outro fator que pode levar a um clima de trabalho em algumas escolas mais tenso. Climas que foram referidos no Forms, né? Ali no inquérito. Então, essas são a gente precisa olhar para as nossas dificuldades, mas ainda olhar para as causas dessas dificuldades, para a gente combater a causa da dificuldade, tá? Para a gente realmente ir ali na raiz do problema. Eu sei que não é de todo confortável, não é de todo bom ouvir determinadas coisas, realmente dói, né? Realmente a gente fica ali um pouquinho mais angustiado com essas questões, com o levantar dessas questões, mas é necessário, né? É necessário a gente pegar em determinados temas, determinadas coisas. Agora, fizemos um exercício, sabe, ok, nós temos essas dificuldades, olhamos para o que pode causar essas dificuldades e podemos também fazer aqui um exercício de, se não fizermos alguma coisa agora já, né, se alguma coisa realmente
mudar a estratégia, né? Mudar a forma de lidar com essas questões da gestão das pessoas, quais são as implicações futuras, o que é que nós podemos ter no futuro muito breve. Mas como são implicações futuras, né, estão todas as frases com a interrogação. É claro que eu não posso fazer a afirmação de uma coisa que ainda não aconteceu. São projeções que nós fazemos, né? Nós cogitamos, nós avaliamos, fazemos aqui uma determinada projeção. Será que nós teremos, num futuro próximo, ainda o aumento, assim, maior custo na rotatividade das pessoas nas nossas escolas? A escassez mais ainda agravada de docentes e não docentes também. Será que é o cenário que vem pela frente, né? Será que nós vamos ter prejuízo na qualidade do ensino, na descontinuidade pedagógica? Nos preocupa tudo isso, né? Essas questões nos preocupam e está completamente ligada à gestão das pessoas, né? Então, são aqui temas que nós precisamos colocar em cima da mesa e olhar para eles com muita assertividade. Será que nós vamos ter mais adoecimentos no trabalho, pessoas, né, com esgotamento, burnout, pessoas afastadas de baixa médica por conta dessa pressão e desse adoecimento, da categoria como um todo? Será que nós vamos ter mais dificuldade de atrair os jovens, né, para a docência, ter realmente mais jovens nos cursos, nas licenciaturas de educação e todas as outras? Será que nós temos ou teremos professores, salas de aula com professores virtuais, né? Será que é isso? É esse o futuro que nos espera pela frente por conta da escassez? Vamos aqui ter robôs? Ora, não sei. Há pouco tempo a gente não imaginava coisas que estamos agora a presenciar no campo da inteligência artificial, e agora eu já não sei o que é que vai ser do nosso futuro nesse sentido, né? Será que nós vamos ter redução do número de alunos? Eu acredito, e tudo que eu tenho escutado nesse momento, é que as escolas particulares estão com um bom número de alunos, claro, de fontes, né, dos noticiários, da internet, não tenho como afirmar categoricamente isso. E nesse momento nós estamos com as escolas cheias, pelo que nós escutamos falar. Mas estamos com as escolas sem professores, né, com muita dificuldade de ter professor. Temos alunos, mas estamos com dificuldade de ter professores. Então, será que nós vamos reduzir aí o número de alunos como consequência disso? Será que vai haver um crescimento das escolas internacionais, né? Há também aqui um grande movimento em relação às escolas internacionais a se aproximar aqui de Portugal. E o pior ainda, será que a categoria ou a educação ou o ensino vai, vai ter uma má reputação, não é? Será que tudo isso vai gerar ou vai agravar essa situação nossa da atratividade para o ensino? Então, isso tudo são questões, dúvidas, angústias, inquietações que eu tenho certeza que passa na cabeça de todos, né? De todos nós, afinal de contas, que futuro é esse que nós temos agora muito, muito próximo? Claro, interrogações nós não sabemos, o que cabe a nós agora é pegar as rédeas da situação e dar a volta nisso tudo para que esse cenário não se concretize, né? Isso sim é que nós precisamos fazer. E por isso, o próximo tópico do nosso programa é falar sobre o papel da liderança. Afinal de contas, Raquel, ok, estamos aqui nesse mar de dificuldades, né, dificuldades, projeções futuras, o que é que vai acontecer e qual é o nosso papel da liderança? Qual é mesmo o meu papel enquanto diretor, gestor, alguém do administrativo na escola? O que é que eu posso fazer para ajudar? Antes de responder isso, eu trago aqui mais um cenário para a gente dar conta dos nossos desafios. O diretor e quem está na frente das escolas, eu vivo isso há muitos anos e acompanho, sinto na pele também essa dificuldade. E o primeiro grande
grande tema nosso, na nossa função, é claro que é o pedagógico, né? Nós temos uma grande responsabilidade sobre a área pedagógica, com todas as suas variações hoje em dia, as suas diferenças. São crianças que vêm para a escola, jovens, com características que têm nos desafiado muito, né? Tanto do ponto de vista da própria saúde, como do ponto de vista da sua personalidade. Né? Então, a área pedagógica realmente tem nos desafiado bastante. E é apenas uma das nossas funções, porque nós temos também todas as questões administrativas e secretaria, né, e matrículas, renovações de matrícula, tudo e mais alguma coisa. Para isso, nós precisamos, muitas vezes, nas escolas maiores, instalar programas para gerir tantas informações, né, o tal do CRM, para dar conta ali do acompanhamento desses procedimentos todos. Mas não ficamos por aqui, né? Os diretores também lidam com todas as questões financeiras, dificuldades de gerir orçamento, pagamentos, né? Todos os nossos compromissos financeiros é também uma grande responsabilidade de quem está à frente das escolas. Como se não bastasse, nós temos os pais, as famílias, os encarregados de educação, com todas as suas características da família do século XXI, né? Essa família que se mostra hoje tão mais diversa na sua composição, na sua forma de se relacionar com os filhos, na forma de criar os seus filhos, né? A gente fica às vezes com um certo saudosismo. Quem tem um pouco mais de idade pensa como nós fomos criados, né? Assim, na minha época não tinha perigo de dizer determinadas coisas para o meu pai ou para minha mãe, né? Para os meus professores. Ficamos aqui, às vezes, com esse saudosismo e com essas comparações. O fato é que as famílias realmente têm configurações diferentes e nós precisamos lidar com essas novas configurações. Isso é verdade. Para nos dificultar, às vezes, a vida, elas ainda têm aí uma grande articulação com os tal dos grupos do WhatsApp, né, que nunca mais se acaba de conversa para cá, conversa para lá nos grupos do WhatsApp. E isso realmente é um grande desafio, porque, infelizmente, os pais deveriam considerar que nós estamos do lado deles e não contra eles, né? Nós somos parceiros da família e, por vezes, infelizmente, o que a gente sabe é que há ali uma grande exposição nos grupos do WhatsApp dos pais daquela turma, uma grande exposição das dificuldades da escola ou de alguma falha da docente, enquanto que nós, escola, não podemos fazer isso, obviamente, né? Então, eles se articulam e há aqui também uma grande responsabilidade nossa para gerir tudo isso. Depois, nós temos todos os recursos da escola, desde a água, a energia, enfim, mesa, cadeira, computador e agora toda a parte da tecnologia, da internet, né, toda a rede da escola, todos os recursos para gerir também. Por fim, mas não menos importante, ainda temos o governo com todas as suas exigências mesmo, né, assim, que nos coloca a legislação que temos que cumprir do Ministério da Educação, da Segurança Social, do MENAC, que um dia desses eu assisti a doutora Filipa naquela brilhante exposição sobre, né, sobre esse mecanismo agora de anticorrupção, que eu sei que a maioria de vós, as grandes escolas, estão aí na luta para estar em conformidade com todas as exigências legais. Então, olha só, nós somos super-heróis, né? Super-homens e super-mulheres aqui, porque nós estamos à frente das escolas e agora, nesse momento, eu aproveito para parabenizar o trabalho de todos, para reconhecer. É um trabalho, assim, brilhante, né? Quem está à frente da escola só sabe quem passa, só sabe quem está. Lidar com tantos desafios e tantas dificuldades. E eu sei que as escolas são muito boas naquilo que fazem. Há aqui um grande empenho, um grande compromisso. Tá? Mas aí a gente agora, nesse momento, pergunta, né? E a pergunta que a gente faz é: ok, Raquel, diante de tantas funções que nós acabamos de ver, né? Qual é o segredo?
que é que eu devo fazer para ter sucesso, ou qual é o segredo das escolas de mais sucesso, no sentido aqui de acertar na sua conduta, né, de crescimento e tudo. Essa é a nossa pergunta, esse é o ponto de viragem, tá? Que eu realmente sugiro aqui nessa resposta. Não sei se passam aí já pelas cabeças, eu queria muito que a gente tivesse presencial para a gente partilhar, sabe? Partilhar, escutar um pouquinho, né? Que eu não tivesse aqui só, né, a disparar informações ou a disparar reflexões. O que eu queria mesmo nesse momento era ouvir, né? Qual é mesmo a nossa função diante de tantas funções? O que é que eu preciso fazer? Mas infelizmente não conseguimos porque estamos nesse formato e o tempo também não nos permite. A questão que eu trago como virada aqui é: líderes não cuidam de resultados, os líderes cuidam das pessoas e as pessoas é que geram resultado. Se a gente entender isso, é uma frase, não é minha, é desse famoso escritor, né? Se a gente conseguir entender isso e acalmar aqui o coração nesse sentido, afinal de contas, eu não preciso, em boa medida, aprofundar todas aquelas funções do administrativo, da secretaria, né, do financeiro. Eu preciso ser muito bom ou muito boa gestora das pessoas. Eu preciso conhecer muito bem a minha equipe para ter uma boa equipe e que eles vão gerar o resultado, né? São essas pessoas. Se a gente traduzir aqui para o nosso mundo das escolas, poderia ficar diretores, coordenadores não cuidam de resultados educativos, são os professores que cuidam, né? Eles lideram as pessoas. Então, nesse raciocínio, é que a gente pode encontrar aqui realmente uma luz no fim do túnel e pode sim ter convicção do valor e daquilo que é mais importante na nossa escola, que são as nossas pessoas. A área aqui de gestão de pessoas não é mais um quadradinho daqueles que nós passamos, percebem? Não é mais uma área, é a grande área. É a gestão das pessoas que vai dar conta de todas as outras. E se eu tiver boas pessoas, eu tenho bons procedimentos em cada uma daquelas áreas. Essa é a questão. Então, fica aqui como reflexão que líderes não cuidam dos resultados, os líderes cuidam das pessoas, as pessoas geram resultado, tá? Por falar em cuidar das pessoas, o cuidar aqui nas nossas escolas ou na nossa gestão se transforma realmente em práticas, né? Em práticas. E eu trago essa definição novamente, que gerir, nesse sentido, cuidar, significa implementar as práticas necessárias para promover o que há de melhor em cada profissional, em cada pessoa que tenho na minha equipe. Se eu tiver um conjunto de práticas para fazer com que essas pessoas fiquem cada vez melhores, eu tenho um excelente resultado educativo. Isso sim é gerir pessoas na escola. É promover práticas para que elas cheguem ao seu máximo, ao seu alto desempenho, à sua felicidade, ao seu talento, né? Então, isso sim é a definição mais moderna do que é gerir pessoas, tá? Mas, dando continuidade a esse raciocínio, nós trabalhamos com uma ideia muito forte em outros setores, né? Mas a gente traz também aqui essa ideia para falar da experiência do colaborador, tá? Experiência do colaborador. O que quer dizer isso, Raquel? Ora, se eu tenho, enquanto gestor de pessoas, a missão de promover as melhores práticas para ter o melhor dessas pessoas, essas melhores práticas vai gerar uma excelente experiência dessas pessoas no trabalho, durante o seu trabalho, a sua vida profissional. E isso é chamado experiência do colaborador. Eu preciso fazer com que essas pessoas tenham uma excelente experiência durante todo o seu percurso profissional, porque ela vai entregar o seu melhor, ela vai atingir o seu melhor resultado, tendo essa boa experiência. Vamos lá pensar, eu disse no início que é, eu, Jorge, enfim, toda a direção da APEC, estamos aqui há uns 2 meses
preparando a tarde de hoje, preparando esse momento, preparando esse material para que cada um tenha uma excelente experiência. Assim também deve ser com os nossos funcionários na escola, com os nossos professores, com os nossos educadores, com os não docentes. A gente precisa estar preocupado com essa experiência das pessoas. Tá, então aqui, nesse momento, eu me pergunto, que experiência é essa, Raquel? Que práticas são essas? E é nesse momento que eu trago aqueles 3 modelos que estavam lá no programa, né? O primeiro modelo, o primeiro paradigma, vamos assim dizer, que talvez seja o mais comum, é as práticas do setor pessoal, né? O que é o setor pessoal? É aquela função na nossa escola, dependendo do tamanho da escola, é um setor maior ou não, ou é só uma pessoa da secretaria, ou é só uma pessoa do administrativo, que aproveito já também para fazer aqui um grande reconhecimento do trabalho dessas pessoas que realmente cuidam de toda essa área, né, do setor pessoal, desde a admissão, os contratos, ao pagamento dos salários, ao registro das faltas, né, enfim, férias, fazem toda a gestão do setor pessoal e fazem muito bem. Faço aqui já o reconhecimento para essas pessoas. Eu sei que aqui no grupo tem pessoas que trabalham com isso. Mas é um modelo mais simples, né? Um modelo mais simples porque é da ordem do obrigatório, né? Afinal de contas, quando eu falo de experiência no trabalho, é a mais simples, é aquilo que realmente tem que existir, né? Tem aquilo do obrigatório mesmo. Opa. Um segundo modelo que eu chamei de RH, mas calma, não estou dizendo, não desvalorizo o RH, pelo contrário, há escolas que têm um RH muito estratégico, aqui é só uma questão de nomenclatura. Então, escolas que já dão um passo à frente, né? Que introduzem boas práticas ali no recrutamento e na seleção, cuidam de uma melhor forma do recrutamento e da seleção. Já tem no site, né, o lugar lá do trabalho conosco, já fazem ali um procedimento mais cuidado. E também no âmbito da formação, tá? Tem uma semana pedagógica, ou já tem um plano de formação. Enfim, isso aqui é como se fosse um estágio a mais, né? Assim, um passinho a mais nesse sentido dessa experiência do funcionário, daquilo que nós podemos promover para as pessoas. Enquanto que a gente traz como proposta para enriquecer essa experiência das pessoas um modelo de gestão estratégica, né? Aquele modelo em que eu tenho vários pontos durante o percurso dessas pessoas que vão promover o seu melhor. Lembram lá da definição? Gerir pessoas é promover as práticas, né? É ter práticas ou implementar práticas para promover o que é de melhor das pessoas. São essas práticas que eu faço com que as pessoas cheguem ao seu melhor. Então, vamos imaginar aqui a professora, pronto, a professora Maria está ali no início, começou a trabalhar na minha escola e ela participou de um processo seletivo muito bem estruturado, né, uma seleção por competência, foi bem ali identificada as suas competências, já foi uma boa experiência. Depois ela tem a admissão, que o setor pessoal cuida da admissão, mas logo em seguida ela entra num período que se chama de integração, né, um período muito cuidado para integrar essa professora, Maria, né, aqui, na escola, na cultura da escola. Então, eu preciso integrar essa pessoa para que ela tenha realmente um bom resultado, uma boa apropriação dessa cultura. Depois ela entra num processo de formação contínua, obviamente que tem pagamentos dos salários, depois ela é desafiada a entregar bons projetos, né, a se realizar. Também tem todo o procedimento de avaliação e gestão de desempenho, com feedback contínuo e reconhecimento de acordo com esse desempenho, né? Reconhecimento tanto verbal como concreto mesmo, até financeiro também. E tem um plano de carreira, ela sabe daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que tem, né? O que pode esperar da sua carreira, o que pode planear para a sua carreira. Então, aqui um conjunto de práticas
que a professora Maria, no seu percurso naquela escola, vai usufruir, vai ter, né? Porque ela tem tudo, tem todos os procedimentos, a escola tem bons processos, inclusive apoio emocional, até que um dia a professora Maria vai para a reforma, se for o caso, né? Ou sai para um outro projeto. Então, isso é um conjunto de práticas que faz com que a gestão seja realmente estratégica, que eu promova o que há de melhor dessas pessoas. E aí eu penso assim, imagina isso, né? E ainda numa escola católica, com todas as suas, né, os grandes acontecimentos, as coisas maravilhosas que fazem, e pronto, de reconhecimento, de toda a valorização no tom que eu sei que existe, né, nessa cultura das escolas católicas. Isso aqui realmente é um presente para quem vivencia, para o trabalhador ou a trabalhadora que vivencia esse percurso profissional. É algo realmente muito, muito rico e certamente vai voltar para a escola com excelentes resultados, se a gente realmente lançar mão de todas essas práticas, tá? Agora vocês podem perguntar, ok, Raquel, já entendi, já entendi né, assim, qual é um cenário melhor, mas por que que algumas escolas ainda têm dificuldade? Eu coloquei o ainda aqui bem, bem grande para a gente saber que se ainda não tem, é ainda. Mas estamos no caminho e vamos já conseguir ter práticas dessa natureza. Por que que isso acontece? Bom, ao longo desses anos todos, por observar, por acompanhar e conviver mesmo com colegas, né, muitos gestores, muitos diretores, enfim, eu acredito que nós temos algumas barreiras, acredito, e vivencio isso. Há aqui talvez alguns equívocos, né? Talvez o nome equívoco fosse até melhor do que barreira, para que a gente se aproprie dessas práticas e implemente essas práticas na escola. E a primeira barreira delas talvez seja o desconhecimento, né? O desconhecimento que existem essas práticas. Por vezes, e o primeiro motivo vem muito próximo do segundo, que a nossa formação é muito, muito voltada para a educação, para a área pedagógica. Volto ali na minha história, fiz pedagogia, cursei educação no início mesmo da minha carreira, e sei que é assim, né? Nós somos geralmente pedagogos, educadores, e somos convidados por algumas características e alguma relação de confiança, nós somos convidados ou nomeados para ser diretores ou coordenadores. Então, nós somos docentes, na maioria das vezes, e assumimos as funções de liderança. Mas o que acontece é que, por vezes, nós não somos preparados para essa função de liderança, tá? Então, eu não ponho em prática determinadas ações porque eu desconheço, porque eu tenho uma formação mais pedagógica, tá? A terceira barreira é a crença de que todas as práticas precisam de investimento financeiro. Quando a gente fala em gestão, em pessoas e em equipas, vem logo o nosso pensamento para, Raquel, mas eu não tenho orçamento, não é? Assim, não tenho como investir financeiramente nisso. A escola não pode, eu não consigo. E aí eu preciso muito eliminar essa ideia. Nem todas as ações, aliás, poucas ações precisam de investimento financeiro. Existem muitas práticas possíveis e altamente transformadoras que não precisam de investimento financeiro direto, tirar, né, a mão no bolso e pagar. Há muitas ações, tá? De motivação, de reconhecimento, há aqui uma série de coisas que levam à motivação das pessoas e que não precisa de investimento financeiro direto. É claro que nós precisamos ter um salário digno, né? Nós precisamos para, inclusive, ficar coerente com o nosso discurso de valorização. Claro que nós precisamos fazer aqui algum esforço para pagar as pessoas como deve ser feito, mas nem todas as práticas passam pelo investimento financeiro.
O quarto ponto, nós já tocamos nesse assunto, é a resistência à mudança. Nós, e me incluo também, é difícil, a gente faz uma determinada coisa a vida inteira de uma forma, e de repente tem que mudar, tem que fazer diferente, e custa muito a gente aceitar determinadas mudanças de paradigma, né? E realmente não é fácil, tá? Não é fácil. Mas nós precisamos, nesse momento agora, de investir nisso para dar a volta aqui nas dificuldades, nós precisamos abrir mão das nossas resistências, tá? Depois é a sobrecarga de trabalho. Realmente implementar determinadas ações, né, dá trabalho, requer ali um esforço, requer tempo. E aí, como eu já tenho muita coisa para fazer, eu não consigo encaixar. Mas, ora bem, se as pessoas é o que tem de mais importante na minha escola, eu preciso ter tempo para essas pessoas. Tá? Eu preciso reservar, preciso tirar alguma outra coisa para ter tempo para essas pessoas. Depois, nós temos a falta de ferramentas. Como é que eu vou implementar práticas, entrevistas, se eu não tenho ferramentas e processos estruturados? E, por fim, o foco excessivo em resultados imediatos. Às vezes a gente não. A gente quer ver mesmo é o resultado, né? Quer fazer a dieta e perder 5 quilos em uma semana, porque é muito tempo. Então, a gente precisa muito de resultados imediatos e realmente esse tipo de ação, ou de prática, ou de implementação precisa de um investimento a longo prazo. A gente não muda de uma hora para outra. Há aqui um trabalho que tem que ser elaborado, né, e implementado. Tá? Então, essas são as Raquel, temos cerca principais. de 10 minutos, está bem? Tá bem, essas são as principais barreiras. Mas eu preciso dizer que, diante de um problema, nós temos uma excelente oportunidade. As escolas que implementarem têm aí uma boa, né, uma boa oportunidade pela frente, tá? E aí eu convido agora, quase que para finalizar, para que a gente sonhe um pouco. Quais são os benefícios de uma gestão estratégica, né? Quais são realmente os pontos que nós podemos sonhar com essa gestão estratégica? É ter uma equipe realmente aí comprometida, unida, não é? Ter pessoas alinhadas com o nosso propósito. Nós devemos esperar um ambiente de trabalho leve, colaborativo, respeitoso, educadores e professores motivados. Imagina só que sonho que nós temos pela frente, né? E isso tudo refletindo no sucesso dos alunos. Uma equipe que não só cumpre o que planeado, mas que transforma os desafios em oportunidades. Uma escola a crescer com mais alunos, reconhecendo a qualidade do ensino. Eu vou ter uma escola, né? Eu vou ouvir elogios dos pais da comunidade, eu vou perceber que a reputação da escola está cada vez mais forte. Então, essas são algumas consequências dessa melhoria, dessa valorização, desse investimento na gestão das pessoas, tá? Então, a gente traz aqui como um sonho. A gente se angustiou lá no início, mas há aqui sim uma luz no fim do túnel e a gente pode chegar e ter esse resultado nas nossas escolas. Como plano de ação, para a gente finalizar, por onde, Raquel, mesmo que a gente deve começar, né? Eu já enviei o material e o Jorge gentilmente já partilhou, inclusive um vídeo para a gente falar. Disse no início que faço formação, dou formação para diretores, e a gente, nessa tentativa de ensinar, de partilhar essas práticas, nós dividimos a área de gestão de pessoas em 4 grandes objetivos, tá? São objetivos estratégicos, eles não devem ser implementados separadamente, eles precisam estar juntos. Eu preciso formar uma boa equipa, eu preciso depois ter professores competentes. O meu terceiro objetivo é que eles entreguem um excelente resultado educativo, né? Mas eu preciso também que eles estejam satisfeitos e motivados. Para que isso aconteça, eu preciso ter procedimentos em cada um desses objetivos. Mas, Jorge, saírem daqui hoje com essa visão, esse mapa mental e conseguirem encaixar todas as vossas ações ou tarefas nos próximos dias, nas próximas semanas,
Em um desses quatro pilares, eu vou ficar muito satisfeita já. Porque todas as nossas ações, eu já faço isso há muitos anos, todas as nossas ações podem ser encaixadas em um desses pilares aqui, tá? Mas, atenção, agora atenção, eu não posso investir numa área só, não posso implementar uma área só. Só é estratégica a gestão que conseguir fazer o encadeamento dessas ações, porque eu não devo só investir em formação. Se depois eu não vou motivar essas pessoas, o que é que acontece com elas? Elas saem da escola. Eu paguei muita formação, como eu não tenho mecanismo de retenção, elas saem para outras escolas, tá? Então, há aqui uma série de raciocínios que precisam ser cuidados. Eu só é estratégico se eu formar a equipa, investir na sua formação, extrair delas o seu melhor desempenho para depois motivá-las. Então, esse é o nosso modelo, que nós chamamos de modelo dos quatro pilares, que nós trabalhamos na formação, que o Jorge também já partilhou gentilmente. E nesse momento eu convido, né, a olhar para o material para tentar entender, para que a gente construa realmente uma gestão estratégica nas escolas através da formação. Não consigo, né, assim, trabalhar todos esses temas aqui, e nós já fizemos turmas síncronas, né, em que nós demos formação para essa implementação de forma síncrona. O que que acontece? É difícil reunir, o Jorge está aí a olhar para o relógio, é difícil reunir todas as pessoas ao mesmo tempo, não é? Roubar aqui o tempo de vocês. Então, o que é que nós fizemos? Nós gravamos todas as aulas, nós temos o material todo gravado para ensinar como é que implementa essa gestão estratégica. Com aulas curtinhas, 15, 20 minutos, para a gente conseguir encaixar no nosso horário, mas ir ali aos poucos, conhecendo e implementando, né? Conhecendo e implementando cada uma dessas práticas. Isso tudo porque, para ser um excelente lugar para estudar, a escola precisa ser um excelente lugar para trabalhar. Não devemos ter alunos felizes, educados, né? Com professores ou com educadores, com não docentes, em sofrimento, enfim, que não estão cuidados. Nós precisamos que seja bom, que seja saudável para todas as partes, alunos e funcionários, tá? Alunos e funcionários. Isso sim é o que nós precisamos fazer. Agora deixa aqui um desafio, né? Mesmo em tom de desafio. Nós temos agora, nesse momento, três opções, meu caro Jorge. Nós podemos fingir que não ouvimos nada, né, e que nada disso faz sentido, correr o risco de não ter docentes no futuro muito próximo, ou até perder os nossos alunos, ou até entrar em uma grande, né, dificuldade. Mas nós temos a opção de iniciar novas práticas na gestão e sermos reconhecidos, né, a escola católica, inclusive, a iniciar em Portugal essa grande virada, né, a virada de jogo aqui, que está assim nas nossas mãos. Eu sei que há alguns fatores sociais, econômicos e políticos não temos alcance propriamente, mas o que está dentro da nossa escola nós temos sim, e a solução para isso eu posso afirmar sim, senhor. Eu agradeço imenso a atenção de todos. Estou aqui para ajudar, estou mesmo convosco, né? Deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento à APEC por esse momento, essa oportunidade de falar, de levar essas ideias, né? De desafiar. Eu sei que determinadas coisas não são de todo confortáveis da gente ouvir, e nos deixa às vezes até mais inquietos. Mas pronto, se a gente não olhar para isso com muita clareza, a inquietude vem de outra forma, através dos problemas, né? Vem das nossas dificuldades. Então, mais vale a gente olhar para isso aqui como um desafio e colocar na cabeça, eu quero que saiam daqui hoje com uma positividade, acima de tudo, uma fé de que nós conseguimos ou nós conseguiremos realmente dar a volta a essas dificuldades, com clareza, com práticas, né, com algum empenho e com a força desse grupo. Jorge, meu querido, muitíssimo obrigado. Não sei se extrapolei o tempo, acho que sim, né, um pouquinho. E também fico à disposição, se alguém quiser perguntas, comentários, sugestões, críticas,
Eu estou Raquel, aqui para isso. no chat está uma mensagem muito interessante. Diga, Jorge, deixa-me ver se eu consigo. Veja, consigo Ah, saber quem é a pessoa meu computador, Odete, boa tarde, Funchal. no Estamos chat. com problema com som. É a penúltima, porque a última é Desculpe, unicamente a dizer muito obrigado. ouço Fico perfeitamente bem. contente com o facto. Pode ler, pode ler. Fico contente com o fato de o líder dever privilegiar as pessoas. Na verdade, uma das minhas preocupações é fazer com que cada docente se sinta bem na escola, tenha flexibilidade na gestão de tempo, possa trocar o seu horário ou sair um pouco antes, se tem crianças, etc. Há muita flexibilidade e ninguém precisa de apresentar justificação médica para mostrar que a escola acredita na boa vontade e honestidade de cada um. Também me sinto incompetente do ponto de vista técnico. Aqui encontro um outro colega que dá uma mãozinha. Muito obrigada, muito obrigada. Vejo-me nas suas orientações. Ora, muito obrigada, muito obrigada. Que bom, é isso, né? Que bom que há muitas, atenção, há muitas coisas boas sendo feitas nas escolas e que precisam ser, inclusive, divulgadas. O que nós queremos aqui é uma melhoria, não é? Aqui é um aprofundar das práticas, é um crescer dessas práticas para torná-las ainda mais estratégicas e mais humanas, né? Para a gente ter bons resultados. Alguém mais alguma pergunta? Muito obrigada. Olha, eu que agradeço. Ora, muito obrigada, Tereza Ó, Martins, Raquel, Olívia. Diga, Jorge. e se alguém quiser aceder ao curso de formação, o que é que deve fazer? Pronto, o Jorge, no penúltimo e-mail, se eu não estou em erro, enviou um link, né, de acesso Uhum. à plataforma, né? Esse curso fica numa plataforma que se chama Hotmart, desses cursos digitais que nós podemos adquirir nesse link que o Jorge enviou. Pode, inclusive, depois tentar enviar de novo, Jorge, para que as pessoas não estejam, por favor, à procura do e-mail. E lá tem 62 aulas. Não precisa se assustar com a quantidade de aulas, porque são aulas curtas, né? Em tempos de TikTok, nós já brincamos com isso, não foi, Jorge? Em Uhum. tempos de TikTok, nós assistimos vídeos muito rapidamente e precisamos despachar muito rapidamente. O curso foi todo gravado em alta resolução, com um bom, né, uma boa imagem, um bom conteúdo, todo ele com projeções como eu passei aqui agora. Então, todo o conteúdo está ensinado, assim, como uma receita, tá? Com muitas dicas, muitas práticas para colocarem lá mesmo em prática na escola. Além do mais, nós temos duas ferramentas que acompanham o curso, uma ferramenta para exercitar o conteúdo das aulas, aquilo que eu proponho para exercitar, e uma outra ferramenta que nós desenvolvemos, pronto, para ajudar na gestão de desempenho. Essa eu mesmo utilizo, infelizmente nós ainda não temos uma aplicação dessas que já temos para as crianças, né? O sonho aqui era ter uma aplicação também para a gestão das pessoas. Ainda não consegui chegar lá, mas desenvolvemos uma ferramenta que pode ser utilizada por cada escola, né, uma ferramenta online, partilhada com cada docente, em que cada coordenador ou diretor, pode acompanhar o desempenho do docente através dessa ferramenta. Com campos para colocar objetivos, com campo para colocar o descritivo de função, com campo para colocar feedback contínuo, para registrar todas as formações. É uma falha muito grande, nós não conseguimos registrar as formações lá nessa ferramenta do curso, tem como registrar as formações para que as pessoas tenham esse banco de dados, né, ao longo prazo. E eu já utilizo essa ferramenta mesmo na gestão de equipas já há alguns anos e funciona lindamente. Então, nós incluímos lá no curso essas duas. Um é exercício e a outra é para usar realmente na prática, tá? Então, o curso tem mais ou menos, se eu não estou em erro, Jorge, 15 horas de formação. O bom disso tudo é que ficamos com o acesso durante um ano, né? Nós temos, adquirindo o curso, nós temos um ano de acesso, de assistir a aula várias vezes, partilhar com os colegas, assistir em equipa, enfim, e voltar a assistir se tiver dúvida. E, obviamente, canais de
de apoio, né, um canal de apoio pedagógico diretamente comigo, onde eu respondo às dúvidas, onde eu dou todo o apoio. Não é pelo fato de ser um curso online que eu vou me distanciar, obviamente. Pelo contrário, a questão de ser online é só para favorecer as pessoas a assistirem no momento em que dá, no seu dia a dia, não é? É só para isso, para que assista, pronto, sábado, domingo, quando quiserem, qualquer dispositivo móvel, inclusive, no telemóvel, no computador. Mas é claro que eu estou, né? Tem lá um canal de um e-mail para entrar em contato diretamente e a gente tirar dúvidas de como aplicar, as dificuldades. Olha, Raquel, tentei fazer assim, mas não deu certo, e a gente vai, né, nessa troca, tá? E tem também um apoio da parte técnica também, há ali um canal, na verdade é um WhatsApp nesse caso, para questões mais de compra, de login, não sei o quê. Então, o curso está muito bem desenhado, está muito bem preparado, e eu coloco aqui a mão no fogo nesse sentido, né, de que realmente tem muito conteúdo valioso. Tem ali dicas e estratégias valiosíssimas que nós podemos, né, realmente nos, nos envolver e empenhar nessa tarefa, tá, Jorge? Então, o Jorge Bem, não sei manda se nos alguém tem próximos alguma dias. dúvida. Nós iremos enviar então a gravação. Sim, alguém pergunta o custo desse curso aqui, tá no. O curso custa 197 euros, com acesso durante um ano a todas as aulas, as 62 aulas, para assistir quantas vezes quiser, mais as duas ferramentas que eu falei agora há pouco. Uma para resolver os exercícios, para treinar nessas práticas, e o outro para ser utilizada realmente na sua gestão, para gerir toda a equipe ali de docentes na escola. Tá? Então, o curso custa 197 euros, mas essa informação e outras estão no tal link que o Jorge vai partilhar, tá bom? Porque já 197 foi enviada, euros, a já quem foi não percebeu. enviada também. Já foi sim, como todo programa. Nós E volta a trabalhamos no ser. curso, Volta a ser. sim, nós trabalhamos toda a parte de identidade organizacional, todas as práticas de recrutamento e seleção, formação e desenvolvimento, gestão de desempenho Ó e Raquel, motivação. A Elsa não percebeu o custo do curso. Elza, o curso custa 197 euros. Você fica com o curso, com o acesso. 197. É 197. 197. O meu Pronto, português não é fácil, 197. não é? 197, peço desculpa, desse português aqui diferente, enfim. Mas sim, por um ano, fica com acesso por um ano, por esse valor, tá? É isso. É uma única vez. Pronto, Elza. Peço desculpa, obrigada. Mais alguma dúvida? Então, estou vendo aqui Parece muitos que não. caras, Paulo, Carla, Manuel, pessoas que eu vejo, Cristina, enfim. Muito bem. Muito obrigado, Raquel, Eu que agradeço por se ter imenso disponibilizado a a dar esta atenção. formação. E espero ter deixado aí uma inquietaçãozinha, sabe, Jorge? Não, Sim. não é para ficar sossegado, não. Não quero ninguém sossegado aqui. Eu quero todo mundo inquieto, com vontade de fazer parte de algo extraordinário, de algo realmente que vem para deixar, né, boas marcas, bons resultados nesse nosso mundo e que a gente precisa, né, se orgulhar disso. É isso que a gente precisa. Eu espero muito que tenha levado qualquer luzinha aí, qualquer, né, acendido aí qualquer ideia. Já vou ficar muito satisfeita. Eu estou completamente à disposição, né? E pronto, e-mail, troquei e-mail, já mandei e-mail, já tem todos aí um canal muito direto, tem também lá o telemóvel. Podem ligar, entrar em contato. Adoro falar sobre isso, sou conhecida aqui em casa, né, de falar sobre isso, portanto, será uma honra.